já falar muito sobre isso a partir de agora, porque nós passamos a ter em todo o Brasil aquele momento que antecede o período de campanha, onde não temos candidatos, mas sim pré-candidatos. As articulações que ocorrem até este período finalizaram na última sexta-feira. A gente tem novidades para atualizar para você, porque a cobertura completa das eleições deste ano passa na tela da Band. Pois é, falando em eleições, você sabe que o Grupo Bandeirantes é pioneiro neste segmento. São mais de 8 décadas, 85 anos de tradição. Estou recebendo aqui o deputado federal Fernando Máximo. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa Band Cidade. Satisfação recebê-lo. Boa tarde, meu amigo Adilson. Boa tarde a todos do Band Cidade. Boa tarde, Ismael, nosso grande amigo. Júlia Scherer. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Deputado, o grande assunto do momento é essa questão da pré-candidatura do senhor. Se vai ou não vai, já foi oficializado que parece que não vai, mas eu quero que o senhor mesmo traga e esclareça para a população, principalmente para os seus eleitores, aquelas pessoas que estavam nesta expectativa. Mas antes, me permita, eu gostaria muito de pegar a opinião do senhor, porque essa é uma semana importante também no país, devido aos fatos ocorridos entre sexta, sábado e propriamente o domingo, onde envolveu um grande nome do mundo, o cara mais rico do mundo, o bilionário Elon Musk, fez uma crítica à Suprema Corte brasileira em se tratando justamente do que ele julgou como desrespeito à Constituição brasileira. Segundo ele, o representante do antigo Twitter, a atual rede X, teria recebido os CEOs da empresa dele, que ele não representa a empresa, ele tem os representantes específicos, teriam recebidos pedidos inconstitucionais de derrubadas de contas e tudo mais, que ia contra o marco legal da internet e contra também a Constituição brasileira. Isso criou uma repercussão muito grande no mundo. E é claro que o Congresso Nacional também deve se posicionar muito fortemente a partir de hoje. E o senhor, como integrante do Congresso, eu queria saber o que tem ocorrido de bastidores até o presente momento. Isso deve mexer de alguma forma com esse assunto novamente? Há aqueles que até já voltam à possibilidade de colocar em pauta a PL da censura ou da fake news, cada um chama de uma forma. Seja bem-vindo, eu queria que o senhor comentasse sobre isso rapidamente. Então, Adilson, é algo que a gente fica muito assustado. Por quê? Quando a gente ouve um falando daqui, outro falando dali, a gente pensa que pode ser ideológico, pode ser algumas pessoas que estão mais num grupo X, num grupo Y falando tal. E a gente não sabe exatamente o que é verdade, até porque tem muita coisa que é sigilo de justiça. Mas quando vem o Elon Musk, que é um cara dono do Twitter, dono da SpaceX, dono da Starlink, um cara famoso, conhecido, inteligente, um cara que inova muito, trabalha na vanguarda, um cara bilionário, como você já falou, e fala isso com todas as letras e fala que o país está tendendo para uma ditadura militar, para uma ditadura e para a censura, e isso vem acontecendo de dentro de uma corte, a gente fica muito triste, muito preocupado, porque agora é uma voz de fora do Brasil, que não está envolvida aqui nas ideologias aqui de direita, esquerda, etc. aqui do Brasil, é um cara que tem dados internos que nós não temos acesso, desses pedidos de cancelamento, de contas, etc. Ele tem os dados ali, comparou os dados e viu que isso pode ser ilegal, isso pode ser inconstitucional, os pedidos da forma como estão acontecendo, desculpa. E aí ele vem e faz essas declarações, nos deixa muito assustado, nos coloca mais um farol amarelo para a gente imaginar, meu Deus, o que está acontecendo no Brasil, para onde está caminhando o Brasil? Porque você concorda comigo, quando a gente ouve fulano, beltrano, que tem a ideologia X ou Y, você fala, tá, é briga de ideologia e tal, mas quando vem um cidadão de outro país, conhecido internacionalmente, bilionário, com toda essa estrutura, e coloca os dados da forma como ele vem colocando, até no seu próprio perfil, provando o que ele está falando, a gente fica muito preocupado com para onde está indo a democracia do nosso país. E ele tem tanta convicção daquilo que ele disse, que ele publicou, que o princípio é mais importante do que a receita. Ele está disposto a perder bilhões com o seu escritório no Brasil, porque a gente sabe que a Rede X é a rede hoje mais participativa da população brasileira, embora Rondônia não tenha esse apelo tão grande para o Twitter, mas o Brasil inteiro, a grande maioria, as grandes populações se comunicam muito mais pela Rede X, que é o antigo Twitter. E ele prontamente se colocou da seguinte forma: se não houver uma retratação, se não houver uma revisão sobre a postura do judiciário brasileiro, ele prefere fechar o escritório no Brasil do que continuar. Então, ou seja, ele terá grandes prejuízos.
Claro que para ele talvez não some muito, mas negócio gera negócio. E o que chama a atenção também é porque cria-se uma estabilidade jurídica e espanta investidores, porque da questão ser debatida fortemente. Imagine qualquer tipo de investidor no mundo que hoje está vendo essa insegurança de um grande empresário como o Elon Musk aqui no Brasil. Ele vai pensar duas vezes antes de projetar algum tipo de investimento no Brasil. E o que mais nós precisamos hoje são investimentos de outros países. Então é importante a gente ficar atento sobre isso. A gente vai falar sobre isso em outras oportunidades, deputado, porque eu sei que o senhor tem outros compromissos e eu não podia me furtar desse assunto porque a população brasileira está ansiosa também para saber o posicionamento do Congresso. Porque os freios, contrapesos, essas medidas, né, de observância da harmonia dos poderes, muito se dá também pelo Congresso. E em se tratando da Suprema Corte, o Senado é o responsável direto em fazer as devidas avaliações. E é importante a gente saber como é que está sendo essa cogitação nos bastidores. E você falou do PL 2630, esse projeto de lei chamado Projeto da Censura. E esse projeto, sendo aprovado, ele vai fortalecer essas coisas ruins que o Elon Musk está denunciando. Porque ele vai favorecer a censura. Ele vai favorecer que grupos ideológicos que estão no poder manipulem ainda mais as redes sociais. A sua rede social, o seu Twitter, o seu Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp. Então, nós temos que ter muito cuidado agora. É um momento muito melindroso para o Brasil, porque isso pode levar a uma transição da democracia para a ditadura. Então, deputado, é importante quando a gente toca nesse assunto, é assunto que rende muito, mas é legal a gente trazer uma forma didática de falar para a grande massa sobre essa questão, porque muitas pessoas começam a pessoalizar. Coloca a imagem novamente, é até emblemático isso, porque o que mais aconteceu na internet foi isso. Coloca aí, Neto, o Elon Musk e o ministro. Parece que é uma briga entre A e B, e aí aquele que defende o Elon Musk e aquele que defende o Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte. Quando, na realidade, ninguém está falando sobre o que um ou outro falou. Estamos falando sobre a liberdade de falarmos o que bem entendermos e de respondermos de acordo com o que já temos como lei que rege justamente essa questão. Se tem ofensa, se tem algum tipo de crime, já existem leis para isso. Então, aquelas pessoas que hoje criticam o Elon Musk, que criticam o Alexandre de Moraes, deviam entender justamente isso. A gente está falando sobre o direito de continuar fazendo isso. Se eu estou postando ali, criticando o Elon Musk, é liberdade de expressão. Se o Alexandre, se eu estou criticando vice-versa, é a liberdade de expressão. Então, é isso que a gente fala muito fortemente. É defender o direito de se posicionar, de alguma forma. Ah, mas e os criminosos? Que respondam de acordo com a lei, porque já existe a lei. E se for necessário rever, aprimorar e fazer algo pontualmente para ir de encontro com essa questão, que seja feito, mas que permaneça o direito de nos expressarmos. Eu acho que essa é a grande questão, deputado. Você está completamente correto, coberto de razão. O que nós queremos é o direito de expressar sem agredir ninguém. Porque se você postar algum conteúdo sexual na sua rede social, já tem uma censura para isso, já tem lei que proíbe você fazer isso. Se você xingar alguém, já vai tem lei que pode te punir, porque você xingou, porque você praticou infâmia, calúnia, difamação, né, etc. Então, já existe lei para isso. O que eles estão querendo fazer agora é realmente censura. O projeto 2630 é o projeto da censura no Brasil. Isso pode ser um marco temporal em continuarmos uma democracia ou virarmos uma ditadura. Nós não podemos aceitar esse PL 2630 e é exatamente isso, essa censura que já vem acontecendo, essa derrubada de contas que o Elon Musk está falando. Se ele está certo ou não, a gente não sabe ainda. Parece estar, porque ele é um cara mundialmente famoso, vai perder bilhões de dólares com essas atitudes dele e talvez ele não fosse se arriscar, ainda mais num país como o Brasil, que é um país pequeno, um país do ponto de vista comercial no mundo, é um país que não é tão importante como Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, a gente sabe disso, Canadá, Japão, China, né, é um país que não está nesse centro do poder. Ele fazer esse tipo de comentário, ele deve ter muita certeza do que está falando e deve estar realmente preocupado com o risco de uma ditadura no nosso país. Mas o que você falou é importantíssimo, ninguém está defendendo o Elon Musk, ninguém está defendendo o Alexandre de Moraes, nem criticando nenhum dos dois. Nós não podemos perder o direito de criticar alguma coisa que a gente acha que está errado, de fazer um comentário. Não um comentário agressivo, não um comentário desrespeitoso. Porque se for desrespeitoso, se for agressivo, se for mentiroso, calunioso, isso já existe lei para punir cada um que cometa esses crimes. É pelo direito de se expressar, evidentemente. Especialmente na política. Já que a gente está falando sobre censura, ditadura,
O senhor foi censurado, deputado? Vamos falar parte? sobre a candidatura. Agora vamos retomar aqui o assunto que está todo mundo aqui na expectativa. O senhor teve algumas pesquisas que o colocavam como líder na intenção de votos para a prefeitura da capital. Prazo limite para articulações em termos de mudança de partido, entre outras questões, foi na sexta-feira. Foi até cogitado ao longo do dia que o senhor já havia se filiado ao PL ou algo do gênero. Queria que o senhor explicasse para nós o roteiro do que aconteceu. O senhor hoje não é mais pré-candidato, correto? É isso, não sou mais pré-candidato. O que aconteceu? Deixa eu explicar para algumas pessoas. Você tem um entendimento bom e as pessoas que estão aqui no auditório também. Entretanto, às vezes a pessoa que está em casa não está tão inteirada. O deputado esse ano não pode mudar de partido. Se ele muda de partido, ele perde o mandato dele, a menos que o partido autorize ele mudar. O vereador pode mudar esse ano, porque tem ano de eleição para vereador. Quem não tem mandato, quem não tem nenhum cargo, também pode mudar quantas vezes quiser de partido a qualquer momento. O deputado vai poder mudar de partido só em 2026. Então, as pesquisas, como você falou, colocavam o nosso nome primeiro nas pesquisas, em primeiro lugar, de intenção de voto. O presidente do partido, o atual presidente do partido lá em Brasília, me chamou algumas vezes e falou, olha, você vai ser o candidato do partido, você está líder nas pesquisas, etc., vai ser o pré-candidato. Acabou que depois, a gente não sabe por que motivos, de conversas e acordos e tal, acabou que não era mais o nosso nome, o nome preferido pelo partido. E aí, tinha 3 opções para ser candidato. A primeira delas era pelo partido, o partido já descartou. Veio a segunda possibilidade, que era sair do partido com a autorização, ir para outro e ser candidato no outro. E aí teve conversa, como você falou, do PL, até o próprio presidente do PL Nacional, Valdemar Costa Neto, falou com o presidente do União Brasil e acabou não havendo essa liberação. Então o partido não liberou. Sobrou a terceira opção, que era sair do partido à revelia e perder o mandato de deputado federal. E aí nessa opção, sentei com a minha esposa, com meus pais, com amigos próximos e pensamos, poxa, 85.604 votos no estado de Rondônia, não é pouco voto. Muita gente depositou confiança na gente para ser deputado federal. Eu vou abandonar o mandato agora para ir para uma outra candidatura? Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Porque quando Deus quer as coisas, Adilson, Ele vai colocando tudo de facilidade. O partido vai te querer, vai ter tal e tal apoio. Apesar de que o PL me fez muitas propostas muito interessantes, como, por exemplo, proposta de colocar um fundo eleitoral que tem recurso, televisão, tempo de televisão, né, trazer personalidades da política brasileira aqui, como o presidente Bolsonaro, Michele Bolsonaro, primeira-dama, Nicolas Ferreira, que é meu amigo lá na Câmara. Então, tudo isso eram coisas importantes que o PL nos ofereceu. Entretanto, não houve uma liberação do nosso partido para ir para lá. E eu teria que ir, então, perdendo o mandato. Muita gente não sabe que perderia o mandato se fosse candidato por outro partido, e perderia. Né? Então, acabou nós sentando e dizendo, olha, em respeito aos 85.604 votos que tivemos, respeito às pessoas que gostam do nosso mandato, vamos manter no cargo e não vamos disputar, a menos que o partido mude de opinião, porque o partido trouxe uma candidata de outro partido, né, para a União Brasil, que provavelmente deve ser a candidata, deve ser a pré-candidata aí do partido à Prefeitura de Porto Velho. Então, e aí as pessoas ficam me perguntando, brigou com o partido? Não teve briga nenhuma, zero. Não briguei com o governador, não briguei com o presidente do partido, nem estadual, nem nacional. É questão de conversas, de acordos que eles tiveram, que acabaram mudando de estratégia. Teve alguma coisa... O senhor entende que faz parte do jogo isso? Eu acho que pode fazer. Porque é a primeira vez que o senhor tem um mandato. Primeira disputa eleitoral essas articulações, uma pré-candidatura, ela surge não às vésperas do prazo limite de mudar de partido. Ela vem formada desde uma eleição anterior, ou não? Sim, geralmente... E essas conversas, elas são iniciadas. Sim. É claro que existem as projeções e o que o partido entende que é melhor naquele momento específico, que é o decisivo. Sim. O senhor lavou a alma, se sente traído, está frustrado? Não. O senhor já sabe o que vai fazer a partir de agora, porque o senhor vai se posicionar, vai se manter neutro, porque agora a grande disputa é saber com quem Fernando Máximo vai caminhar. Você já acabou de dizer que continua com tratativas, né, com um relacionamento apaziguado com o governador e deve permanecer como base aliada, correto? Sim, eu tenho um sentimento muito grande no meu coração, na minha vida, um sentimento muito importante, é o sentimento de gratidão. E eu sou muito grato ao governador Coronel Marcos Rocha. Grato porque ele me deixou ser secretário de saúde, me nomeou para ser secretário de saúde. Veio um período da pandemia, deu apoio ali na secretaria. Então, tem um sentimento muito grande e muito forte dentro de mim, que é um sentimento de gratidão.
Algumas pessoas perguntam, você tem mágoa? Não tem espaço para mágoa no meu coração. Essas coisas vêm e passam e a gente continua, a nossa vida continua. E todas as coisas na minha vida são guiadas por Deus. Se Deus não quer que a gente siga por esse caminho, é porque ou ia dar problema naquele caminho, ou porque tem um caminho melhor, ou porque Ele quer que a gente continue seguindo no caminho que a gente está, que está fazendo coisas boas. Então, continuo no União Brasil. Você perguntou se eu saio do União Brasil. Por enquanto, a priori, continuo no União Brasil. Nós não conversamos ainda depois desse episódio, a gente deve sentar para conversar, e com o governador, com o presidente do partido, a gente está aberto a conversar com todos eles, não teve, e eu não tenho essa raiva, esse sentimento que você está me dizendo. Quando a gente pensa que pode concorrer a alguma coisa e vê a opinião pública querendo que a gente concorra àquele cargo, cria uma certa expectativa. E dizer que ninguém fica frustrado, fica um pouco frustrado sim, mas momento nenhum com raiva, com mágoa, com ódio, isso não faz parte da minha vida, isso não faz parte do meu coração. Briga também não faz parte. Agora, eu vejo que a população de Porto Velho manifestava nas pesquisas de intenção ao voto que queriam que nós fôssemos candidatos. E esse direito foi tirado da população de nos escolher como candidato delas na eleição. Eu acho que a população perdeu uma oportunidade porque eu fui retirado do processo eleitoral. Eu vejo dessa forma, e assim, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, fazendo um mandato bacana, trazendo muitas coisas para Rondônia, muitos recursos, muitos projetos de lei. Nessa campanha? Devo me posicionar sim. Vamos esperar firmar candidaturas. Agora tem muitos nomes cogitados, mas não tem candidaturas firmadas ainda. Vamos analisar, vamos ver alguma pessoa que siga nesses conceitos que eu tenho, de família, de igreja, defendendo as mulheres, defendendo as crianças, contra a ideologia de gênero, de direita, contra o aborto, contra a legalização de drogas, então, a favor do cristianismo. Então, vamos ver candidatos que porventura tenham essa pauta, uma pauta idoneidade, de direita aí, idoneidade, caráter e que tenha um projeto para Porto Velho também. Nós precisamos de pessoas que tenham projetos para resolver problemas graves que Porto Velho tem e que precisam ser resolvidos, que pelo menos tentem resolver esses problemas. Pode ser que não consigam em um mandato só resolver todos, mas você tentou, você melhorou, você deu uma subida no degrau ali. Então, isso é fundamental. E continuar no nosso mandato. Trouxemos agora uma emenda bacana para a Prefeitura de Porto Velho. Ainda tem tempo? Tem, eu só mando aqui, olha. Obrigado. Você já foi frustrado lá, que não vai ser não, aqui só manda, pode ir. Obrigado. Então, trouxemos um recurso grande agora, de quase R$2 milhões, para a construção de um CAPS infantil, Centro de Atendimento Psicossocial Infantil, para Porto Velho, para atender crianças com transtorno do espectro autista, crianças com depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos que são muito comuns. A Prefeitura pega o recurso agora e vai licitar, vai construir isso aí para poder atender melhor a população. Coloquei ainda um recurso para a Prefeitura de Porto Velho ainda de R$1,5 milhão para comprar uma carreta bitrem para transportar calcário para os pequenos produtores. Estavam reclamando disso, que o calcário é caro. O calcário não é tão caro, mas o frete do calcário que vem de longe é muito caro. Então, colocando esse valor agora de R$1,5 milhão para a Secretaria Municipal de Agricultura, Prefeitura de Porto Velho. Colocamos ainda mais R$1,5 milhão para comprar maquinários para a Prefeitura de Porto Velho. Coloquei mais R$1 milhão, porque professores, diretores, alunos pedindo reforma das escolas, reforma que às vezes é pequena. Então, colocamos mais R$1 milhão ali para a Prefeitura reformar as escolas municipais. Coloquei ainda para um distrito de Porto Velho, do município de Porto Velho, lá para Vista Alegre do Abunã, estão com dificuldade de água, e nós sabemos da crise hídrica esse ano. Os cientistas têm falado que a dificuldade de água, a estiagem, a seca em 2024 será pior do que a de 2023. Então, já prevendo esses problemas... Que já ocasionou um princípio de crise hídrica. Já teve um princípio. Comunidades que sofreu com isso. Exatamente. Então, estamos colocando agora mais R$1,6 milhão para Vista Alegre do Abunã, para fazer uma adutora para levar água de qualidade, para não deixar faltar água naquele distrito. Mais R$2,5 milhões para a Secretaria de Agricultura, para cavar poços artesianos no Baixo Madeira, na Ponta da Abunã e em alguns outros lugares também. Está cheio da grana aí, deputado. É milhão para conseguimos articular alguns recursos e trazer. E não só para Porto Velho. Agora nós já estivemos no fim de semana retrasado, em Vilhena, na sexta-feira retrasada, já inaugurando uma unidade de saúde que nós colocamos um recurso para a Prefeitura colocou uma contrapartida, juntou, ampliou e reformou a unidade com mais 7 consultórios médicos, com mais a farmácia e uma série de coisas. Fomos também para Colorado e Cerejeiras, inauguramos também com o prefeito lá de Colorado uma unidade, um centro de atendimentos, centro de especialidades médicas, que tem agora urologista, pediatra,
ortopedista e 2 aparelhos de ultrassonografia. O maior reduto de votos que o senhor teve foi Porto Velho, né? O maior reduto foi Porto Velho. Quantos foi? Não, percentualmente não. Quase 46 mil votos em Porto Velho. Basicamente, Porto Velho. Quase. O senhor tem andado muito pelo Estado, a gente tem observado as redes sociais, o senhor está com um olhar atento pelas necessidades que nós temos em Rondônia como um todo, né? Agora me falaram aqui que a gente precisa avançar porque eu tenho muito conteúdo para rodar. Desculpa. Rapaz, não sou eu, tá? Tem aqui, ó. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só entendeu um pouquinho disso, né? No jogo. Aí eu queria deixar no ar, né? Para prefeito, tudo indica que realmente não vai ser dessa vez. Mas o senhor continua trabalhando, continua como deputado federal, tem mais 2 anos, e aí depois tem outras eleições. É claro que continua almejando essa carreira, correto? Sim, claro. Então, coisas novas podem vir por aí nos próximos momentos. Me permita aqui, deputado, o senhor já está calejado. Coloca os nomes dos pré-candidatos que foram prospectados até o momento para concorrer à Prefeitura de Porto Velho. Você tem as imagens aí? Pronto. Até para fechar, a gente propôs aqui hoje para falar sobre eleições. Mariana Carvalho, que agora está no União Brasil, é pré-candidata pelo União Brasil. Vinícius Miguel, do PSB, Elma Tourinho, do MDB, na realidade, né? A Elma Tourinho seria uma das novidades, né? Um dos nomes novos na política. Outro nome novo é o Ricardo Frota, que é do Partido Novo, inclusive está no Novo também, né? É uma opção. Benedito Alves já tentou ser candidato, não conseguiu, agora provavelmente deve sair pela Solidariedade. Samuel Costa, que seria basicamente à esquerda, né? Pela Rede, PSOL, entre outros. E a Sofia Andrade, do PL, segundo as prospecções que foram articuladas ao longo deste final de semana. É claro que isso ainda não é definitivo, né, deputado? Essas questões vão mudando ao longo dos próximos dias. E tudo que houver de articulação, a Band se propõe a informar a sociedade, porque a gente começa a cobertura completa das eleições desse ano. Você quer falar alguma coisa? Rapaz, tem nomes fantásticos ali, né? Você olha vários nomes ali que são nomes espetaculares. Doutora Elma Tourinho, uma juíza, aposentada, tanto trabalho prestado. Doutor Benedito, fantástico. Foi conselheiro do Tribunal de Contas, é advogado, professor universitário, cara que tem mestrado, tem doutorado, mais de 30 livros escritos, já foi secretário de Finanças do Estado, né? Não dá para citar porque o tempo acabou, mas assim, vários nomes ali que são nomes muito bons, Vinícius Miguel com experiência, vários nomes bons com características diferentes, Sofia Andrade, que é uma de direita ali, que está firme na militância. Eu não vou citar mais porque eu não consigo citar todos, até tirou da tela aqui todos os nomes, mas tem muitos nomes bons, a gente vai entender as propostas de cada um, o plano de trabalho, o plano de governo. Deputado, o povo quer saber. Deputado, que honra recebê-lo aqui, muito obrigado. Prazer é meu irmão. A gente tem essa tranquilidade de conversar com o deputado, porque a gente o conhece já há algum tempo, mesmo antes do cargo político. Nós apresentamos, inclusive, o programa de televisão juntos. Exatamente. E eu conheço a simplicidade do Fernando, eu sei que ele não se furtaria em falar nenhum tipo de assunto e admiro muito pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Eu vou encerrar, mas eu esqueci de perguntar, só para o senhor refletir sobre isso. Eu recebi a deputada Cristiane Lopes na semana passada. Ela está com um projeto de lei para flexibilizar a atuação de empresas aéreas estrangeiras a atuarem na região da Amazônia Legal. Eu acho que é importante essa bancada se unir e tentar de vez resolver esse problema. Eu creio que você já deve ter o conhecimento e acredito que também o senhor deve ter sido um dos grandes batalhadores para que a gente consiga acabar com esse problema da nossa malha aérea aqui, né? Precisa resolver. Grande abraço ao senhor. Obrigado. Para você que está nos assistindo, você que acredita em Deus, nas suas orações, coloca lá o nome do Dr. Fernando Máximo. Isso é fundamental, isso é importante. Nós precisamos desse apoio espiritual para continuar trabalhando. Deus abençoe. Valeu. Tá bom, Ítalo, já acabei. Eleições 2024.